Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje com uma live especial sobre os primeiros passos da formalização. Eu sou Érica Bertolini, terapeuta holística e integrativa e especialista em finanças. Esse foi um tema muito pedido pelos alunos do curso Finanças para Terapeutas e também por pessoas que me acompanham aqui, acompanham as minhas postagens nas mídias sociais. Então, como eu não tenho formação em contabilidade, sei bem superficialmente sobre o assunto, chamei uma convidada super especial que tem know-how, conhecimento e muito tempo de experiência. Ela vai ficar brava comigo nesse momento, mas a gente retrata isso quando eu estiver com ela aqui. Para explicar para vocês, e eu já adianto que eu fiquei surpresa com algumas informações que ela me passou enquanto a gente conversava sobre os tópicos da live, informações até incorretas que eu passei para vocês, eu preciso me retratar. E hoje vai ser a hora de você pegar caneta e papel para anotar quais são os primeiros passos, as primeiras providências que você precisa tomar para se formalizar, para formalizar o seu negócio. Então, a nossa convidada já chegou, a Márcia Cristina. Ela vai falar para vocês a informação correta, sem dúvidas. Recebeu, Márcia? Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que Estou bom. aqui me adaptando porque eu não tenho equipamentos, né? Você ainda não está no mundo online, né? Não, ainda não estou no mundo online, estou aqui me adaptando para poder. Não, só não vai ficar com dor no braço de ficar segurando o celular, tá? Tenta apoiar aí. Não, ele está ali, ele está apoiadinho, pode ficar tranquilo. Ótimo. O que interessa você tem, que é conhecimento e know-how para falar para mim, que descobri que não sabia várias coisas, e para as pessoas que me acompanham sobre quais são os primeiros passos da formalização correta. E não daquela formalização baseada em respostas que o Google dá, que nem sempre são as mais precisas, né? Então vamos Exatamente. lá. A maioria das pessoas que me seguem são terapeutas, massoterapeutas, profissionais da estética, do bem-estar, enfim. É para esse público que eu quero levar a informação de qual é a melhor maneira de começar a formalizar. E eu também quero trazer eles para a consciência de que, se eles têm o objetivo de crescer na profissão, formalizar é o melhor caminho, porque a formalização vai te dar uma base estruturada para o crescimento. Quando a gente Exatamente. começa na informalidade, depois a coisa vai complicando à medida que a gente vai crescendo. Então, qual que você acha que é o primeiro passo de quem quer formalizar? Quais são os principais pontos de atenção, o que pode, o que não pode, enfim, como começar a formalização? Bom, vamos demorar um pouquinho, né, para falar sobre aquela novidade que eu trouxe para você. Então, inicialmente, é realmente fazer uma pesquisa que pode ser feita. Espera aí, eu pulei uma parte muito importante. Você precisa se apresentar. As pessoas precisam saber quem é a Márcia. Eu sei. E aí, nessa de eu sei, eu não pedi para você se apresentar, né? Eu pensei que você já tinha me apresentado. Muito Enquanto eu estava aqui. superficialmente. Bom, meu nome é Márcia, trabalho com contabilidade já há em torno de 20 anos, porque eu comecei criança, é óbvio. Não que eu seja uma pessoa já de certa idade, mas já trabalho em Começou muito contabilidade. jovem. Comecei muito jovem, praticamente criança. Trabalho com contabilidade e sou especialista na área tributária, né?
Hoje eu gerencio um escritório, né? Então, cuido ali de todas as áreas, tenho um conhecimento básico, né, de todas as áreas que tem no escritório contábil, mas a minha especialidade é a área fiscal, né? Então, eu pego bem no pé dos colegas. Tem gosto para tudo, né, gente? Fazer o Eu quê? não Ainda bem. recebo, eu não recebo nenhuma comissão da Receita Federal, mas eu aconselho aos clientes a trabalharem de forma correta, é, né, transparente, é o que a Erika falou. É importantíssimo para quem está começando, começar de forma estruturada. Depois que a gente já está no dia a dia, essas coisas acabam não ficando como prioridade. E quando a pessoa vai atrás, né, vê que é necessário para conseguir um crédito, para crescer mais, quando consegue um cliente importante que pede uma nota fiscal, e aí já tem uma história, né? Inclusive eu tenho clientes que tinham empresa aberta, não davam a devida atenção, e quando resolveu colocar o negócio em ordem, teve que fechar a empresa que estava aberta e abrir uma nova, porque não tinha mais como consertar o que estava lá para trás, né? Então é extremamente importante começar com essa consciência de começar corretamente e poder acompanhar esse crescimento, né? Hoje a gente tem um problema no Brasil que a maioria das empresas elas não duram mais do que 5 anos, né? Há um expressivo número de abertura de empresas, mas essas empresas não se sustentam, né, por muito tempo. E um dos principais fatores delas não se sustentarem por muito tempo é a falta de gestão, Sim. né? A falta de conhecimento. A pessoa ela abre o negócio dela entendendo, tendo conhecimento técnico daquele negócio. Mas nem sempre o conhecimento técnico dela é um conhecimento da área administrativa, da área financeira. Então, ela precisa procurar um apoio, um auxílio, né, para conseguir uma pessoa de confiança, um escritório de confiança, para acompanhar o crescimento, para orientar o crescimento dela. Então, é extremamente importante ter essa consciência. Hoje eu sou bem pequenininho, mas eu quero ser grande. Então, para eu ser grande, eu tenho. Tem quando a gente é criança, né? A gente quer crescer e aí fala o que você quer ser quando crescer, o que você tem que fazer? Você tem que se educar, você tem que estudar, né? Para poder Sim. ser lá na frente um adulto de respeito, né? Um adulto, uma Que, boa con pessoa, né? que consiga, né, ter discernimento, cognição e integridade para poder alcançar os seus objetivos e conseguir ser aquilo que ele queria quando era criança, né? É a mesma, Exatamente. é a mesma coisa aqui. E o terapeuta que eu percebo, e aí eu falo por experiência do que eu vejo dos meus colegas, estão sempre muito preocupados. Isso não é errado, tá? Mas é que o que eu quero dizer é que não é só isso. Eles ficam muito preocupados com a questão de aprender novas técnicas, de ficar muito bom no atendimento, de prestar um atendimento de extrema qualidade que provoque sim um benefício bem grande e perceptível de maneira rápida no seu cliente. A questão é que focar só nisso não vai fazer com que o seu negócio com as terapias cresça de maneira sustentável. Você está começando uma empresa quando você começa os atendimentos, e aí nesse processo, é o que a Márcia falou, precisa entender um pouquinho de gestão, de precificação, quais são os critérios contábeis, o que o governo exija que eu tenha para que eu comece um negócio da maneira correta, estruturada, e com isso consiga crescer. Então, e aí, o que você orienta? Qual é o primeiro passo que você acha? O primeiro passo é você conseguir passar uma pessoa, para um profissional, para um especialista,
o que realmente você vai fazer. Então, hoje a gente tem, a gente estava conversando um pouco antes, então a gente pega um exemplo de terapeuta que trabalha com florais. A terapia, ela é uma prestação de serviços, Serviço. mas o terapeuta, ele também pode vender os florais, Florais. que é um comércio. Então, quando a gente vai começar, né, um negócio, uma empresa, você tem que saber, eu presto serviço, eu vendo produto, né? Você tem que fazer uma análise de tudo que você vai desenvolver, né? Certo. Claro que no meio do caminho podem surgir outras oportunidades, outros tipos de prestação de serviço, outros tipos de produto. E aí, isso você vai, com um profissional qualificado ali te orientando, você vai se adequando. Mas hoje a gente, para se ter uma empresa no Brasil, você precisa ter um CNPJ, né? É o primeiro registro que você precisa ter, que é o registro federal. Hoje a gente tem dois tipos, né, assim, que é muito divulgado. Eu tenho o MEI, eu tenho as MEs, né, eu tenho as limitadas, mas é muito separado, assim, MEI e empresa normal. Vamos usar né, uma linguagem mais coloquial. Simples. Então, assim, E aí, falando com o público, que é mais aqui o interesse, que é terapeutas, massoterapeutas, esteticistas, então a gente pode separar nesses dois mundos, né? O MEI e a gente pode falar de Simples Nacional, né? Eu tenho uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Então, eu constituo um CNPJ, e na Constituição eu já tenho que definir que tipo de empresa eu tenho. Se ela vai ser um MEI ou se ela vai ser uma ME, optante pelo Simples Nacional. O que diferencia isso? Para determinadas atividades, faturamento, né? Então, hoje a gente tem o faturamento do MEI, que, se eu não me engano, está em até 81, é que eu estou com um número novo, né? 81 anual, mas que está aí para virar para 130, né? Tem tudo para no próximo ano ter esse aumento de faturamento. Então, assim, muita gente opta pelo MEI, porque quando começa com faturamento baixo, então, de até 81 mil no ano, e no MEI você paga um valor fixo, né? Um imposto fixo, né? Que te dá algumas garantias, né? Que te dá direito de ter um colaborador, né? Uma pessoa trabalhando para você. Com esse CNPJ, você já é uma pessoa jurídica, abre uma conta bancária corretamente. Mas aí vem aquele problema, assim, a autodivulgação do MEI, né? Tudo se resolve, a gente tem que começar pelo MEI, né? E não é assim. E não é assim. E aí eu acho que agora entra o meu momento de retratação, né, Márcia? Eu divulguei aqui em vários vídeos que o terapeuta, né, o profissional da estética, podia começar se formalizando pelo Simples Nacional. E a Márcia me disse que não. Pelo MEI. Pelo MEI, que tem que ser a opção do Simples Nacional. Gente, me perdoem, foi uma informação equivocada, levada por essa fama de que com um MEI se resolve tudo. Mas não é assim, e a Márcia vai explicar por que a nossa classe não pode se enquadrar no MEI. Qual é o empecilho legal, digamos assim, né, desse enquadramento? Tendo em vista que a gente tem alguns esteticistas aí no público, para esteticista, a gente pode começar como MEI, né? Tá. Existe essa possibilidade. Como esteticista, agora... eu posso considerar um massoterapeuta também? Não. Tá, não, só para ficar claro, né, porque tem muita gente que trabalha com um esteticista, que aí acredita em algum tratamento de pele, alguma coisa nesse sentido,
Mas Com massagens massoterapeuta. de emagrecimento é considerado esteticista. Mas é aquilo assim, eu também não tenho um conhecimento amplo, né, da atividade, tudo é questão também de, né, de discussão, assim. Por exemplo, De... vamos lá, você que é, né, o massoterapeuta, ele, qual é Não, trabalha com as massagens mesmo, modeladora, com drenagem linfática, com massagem pré e pós-operatória, esse tipo de eu atividade. acredito até que seja mais essa indicação de, aí quando você falou de massagens de pré e pós-operatório. Porque aí ele já tem uma ligação com uma área da saúde, Entendi. literalmente, né? Não é mais, é, como é que se diz? Já passa a ter um órgão regulador. Na verdade, a gente, né, é o que a gente chegou, né, quando eu te falei, Érica, né, terapeuta não pode ser MEI. Márcia, mas por Eu falei, quê? oi? Márcia, mas por quê? Por quê? Porque existe um órgão regulador, né? E isso não é muito conhecido, não é muito divulgado, mas os terapeutas, eles têm órgão regulador, assim como nós contadores temos o CRC, como os O advogados advogado têm tem OAB e a tudo mais. OAB. Então, toda atividade que ela tem um órgão regulador, ela é vetada no MEI. Eu, como contadora, não posso ser MEI, né? Um advogado não pode ser MEI, O um engenheiro não, psicólogo, psicólogo, um enfermeiro, né? Tem tanta gente aí da área da saúde, técnico de enfermagem, que faz home care, né? Que faz esses tipos de prestação de serviço, eles não podem ser MEI, por quê? Porque eles têm o Corém ali regulando a atividade deles. Então, o, toda atividade técnica que tem órgão regulador, não se ele enquadra no meio. não se enquadra no MEI, O entendeu? objetivo do governo, pelo que eu entendi da nossa conversa, ao criar o MEI, foi regular atividades profissionais mais simples, no sentido da formação, nem sei se é esse o melhor termo, mas assim, E eu acho que manicures, eletricistas, isso, né? comerciantes de rua, né? Aquele tio da pipoca, aquele, né? Foi Uhum. pensando muito, é o que você falou mesmo. Aquele moço que vem fazer a manutenção aqui dentro de casa né? O eletricista que vem aqui me socorrer, né? O Pedreiro, mecânico. né? Mecânico. Então, assim, era uma grande leva de pessoas Na informais, né? informalidade, né? Sim. Exatamente. Então, esse foi o intuito. E aí a gente entra nesse, né, detalhe aí de que para a área de terapia, o MEI ele é vetado. Então, qual é a outra opção que eu tenho? Eu tenho a opção de começar pelo Simples Nacional. Aí vem outra coisinha, né, chatinha ali, que é a alíquota do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é simples só no nome, mas ele tem vários anexos, ele tem várias alíquotas, essas alíquotas variam conforme a atividade, essas alíquotas variam conforme o faturamento anual. O Simples Nacional tem um limite de faturamento bem maior, hoje é 4 milhões e 800 no ano, né? Mas aí ele vai separando por faixa. Até a faixa de faturamento anual de 180 mil, eu tenho uma alíquota X para tal atividade. De 180 a 360, eu tenho uma outra alíquota, e assim eu vou até o limite de 4.800. Mas a pessoa que vai formalizar, ela vai precisar entender, saber de tudo isso? Ou Ela ela... tem que ter uma noção de que ela está começando e ela vai começar na primeira faixa de faturamento e ela tem que perguntar qual é essa faixa de faturamento, né? Não é aquele valor fixo que você paga no MEI, que hoje está quanto, Érica? Você O sabe? MEI está R$ 60 hoje.
E a última vez que eu me inteirei sobre a alíquota mínima para quem está começando no Simples Nacional foi de 6%. Eu não sei se ainda é hoje isso. É 6%. 6% para quem é do anexo 3 do Simples Nacional. Terapia não é anexo 3. Mas aí a gente o assunto vai se estendendo. A gente realmente vai precisar ir para outros. Tá. Hoje o terapeuta ele está no anexo 6 do Simples Nacional e a alíquota já começa em 16%. Nossa, tá fácil pra gente. Mas vamos comparar com a alíquota da pessoa física. A pessoa física paga 27,5%, 27,5%. A né? alíquota da pessoa física, gente, é o imposto de renda, tá? É quanto a gente E paga quando você, declara o imposto de renda e que não tem acordo. e se você não tem, né, não tem um emprego formal, não é CLT, não é empresário, você é um autônomo. E aí, como autônomo, você contribui, dependendo do seu valor mensal, né, em 27,5%. Então, a empresa, ela é sempre, né, uma boa saída para que você comece o seu negócio, vá crescendo e aí vai tendo outros benefícios, né? Porque aí, dependendo da sua faixa de faturamento, você passa a ter uma distribuição de lucro, você paga o Simples Nacional e você tem o restante como lucro distribuído, isento, por enquanto, né? Antes da reforma tributária, ele ainda é isento a distribuição de lucro. Então, ela é vantajosa, né? Quando a gente fala na parte tributária, comparando se ter uma empresa e pagar como autônomo, é sempre melhor se ter uma empresa, Uma pagar empresa. como pessoa jurídica, Tá. né? Érica, se tem mais uma. Bom, a gente já deu a notícia que não pode ser MEI, Não, mas eu, agora a gente vai voltar um pouquinho. Eu acho que dá para a gente voltar aqui um pouquinho para falar da importância que é ter esse acompanhamento que a gente falou, o que precisa para abrir o meu negócio, né? Que você me... antes disso, eu só queria esclarecer que, de repente, traduzir vai para uma linguagem um pouco mais simples. O que a Márcia disse agora é que quando você opta em ter um CNPJ enquadrado no Simples Nacional, uma microempresa no Simples Nacional, pagando 16% da alíquota de imposto, isso é, se você emitiu R$ 6.750 de nota no mês, você vai pagar 16% desse valor. Vai pagar R$ 1.080 e não os R$ 60 da taxa do MEI, que você não pode se enquadrar. Mas que, se você optar a ficar na informalidade, você vai pagar muito mais no imposto de renda, que a alíquota é de 27,5%. Então, mesmo a alíquota do MEI, do Simples Nacional, sendo muito maior do que a taxa do MEI, ela ainda consegue ser bem menor do que o percentual do imposto de renda. Então, observe isso, ouça isso como uma boa notícia, ou uma notícia não tão ruim assim, pelo menos. Vai ser mais Exatamente. fácil. Pode ser que Exatamente. você. Metade do que a Márcia falou, eu não entendi. Anexo, alíquota, faixa. Tudo bem, você não precisa entender isso agora, só entenda o conceito. É uma notícia que não era a que eu queria dar para vocês? Eu queria falar para vocês, olha, esse é o KNAI do terapeuta, vai lá, vamos abrir o MEI. Mas não posso. Então, procure, né, um contador que você confie, e nem sempre o contador amigo é o de confiança. Eu tenho sorte de que o meu contador de confiança é minha amiga, mas nem sempre essa relação é possível. Então, procure um contador de confiança e entenda com ele os detalhes dessa linguagem toda aí que a Márcia citou. Mas vamos lá, qual o primeiro passo? Então, aí a gente tem a ideia aqui é constituir o CNPJ, definir o tipo de atividade que eu vou desenvolver para saber
em quais órgãos eu devo me inscrever. Por exemplo, se eu sou prestadora de serviço, eu só preciso me inscrever no município, né? Na Receita Federal, no município. Se eu vendo algum produto, eu preciso me cadastrar na Receita Federal e no estado e no município. E no município, porque aí no E no mesmo CNPJ eu posso ter a atividade de prestação de serviço e de comércio, certo? Isso. E você sempre vai ter registro no município, né? Independente do. Se você vai abrir um comércio, você também tem que ter uma inscrição municipal aí, que você tem taxa de estabelecimento, essas coisas. Então, a única coisa que você fica fora é que se realmente você não comercializar nada, você não precisa ter inscrição estadual, tá? Então, a Constituição, algumas empresas fazem com valor reduzido para MEI, para ME. MEI tem a gratuidade na abertura e a emissão, né, do primeiro ano das taxas, né, das 12 taxas lá fixas, mais a entrega da primeira declaração, isso é gratuito para o MEI. Só que aí entra naquele ponto que a gente também ia destacar aqui, né? É importante ter um acompanhamento, mesmo que eu comece como MEI, né? Uhum. Por quê? Porque se eu não tiver esse acompanhamento, essa escrituração contábil que a gente fala, por mais simples que ela seja, eu vou ter que oferecer o meu faturamento, parte do meu faturamento, para tributação como pessoa física. E isso também não é muito divulgado. Então, às vezes, Nunca nem tinha ouvido falar. Às vezes eu pego casos assim, ó, de pessoas que abriram CNPJ do MEI, e aí desenvolveram atividade no primeiro ano e depois encostaram, acharam que era só parar de usar, que estava tudo certo. Não é, tem a taxa que é fixa, independente se você fatura ou não, você tem que pagar, você tem que manter. Conheço deles que foi abrir um outro CNPJ e deu pendência, foi ver, era o MEI antigo que estava aberto sem fazer a declaração anual, né? E pego muito, todos os anos, MEI procurando fazer a declaração de imposto de renda, e aí ele chega para fazer a declaração de imposto de renda e fala assim, eu sou MEI, e o meu faturamento foi 60 mil, minha receita do ano. Não é simples assim. Se você não tiver um contador te acompanhando, parte desses 60 mil, eu não posso lá só jogar em rendimentos isentos. Não é isento. Se você não tem uma contabilidade, uma escrituração contábil, parte desses 60 mil que foi seu faturamento como MEI, vai ser tributado como pessoa física. Com 27,5%. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante que a partir do momento que você tem um CNPJ, você procure orientação e acompanhamento de um profissional. Tá? Ai, mas eu emito uma notinha. Procura, é aquilo lá, tem a gratuidade, né, da abertura e da emissão das taxas, mas procura um escritório e negocia com ele um valor, normalmente assim, os escritórios cobram um valor muito baixo do MEI para fazer essa escrituração contábil. Uhum. Né? Realmente não entra na gratuidade, é isso que precisa deixar claro, não entra na gratuidade. A gratuidade do primeiro ano do CNPJ, ela é apenas para a constituição da empresa, do CNPJ, e a emissão das taxas do primeiro ano e a entrega da primeira declaração anual, que é em maio do ano seguinte, né? É que assim, eu estou falando maio e fico meio na dúvida, porque os últimos 2 anos os nossos prazos foram uma loucura, né? Todos eles foram alterados. E aí eu falei acho assim, que é março. Eu acho que é março e eles prorrogaram já há 2 anos para maio. Então a gente fica com essas datas meio confusas. Então, assim, é importante.
e agora? Eu tenho um MEI já aberto há 2 anos e eu Com nunca tive outra esse acompanhamento, atividade. né? Procura um profissional contábil, pede para ele olhar o histórico do seu CNPJ, explica para ele como você está desenvolvendo a sua atividade, né? Como que, o quanto você está faturando, que ele vai te orientar a fazer esse passo a passo corretamente, esse acompanhamento. Agora, quando eu tenho, agora a gente vai lá para o outro lado, né, da novidade que terapeuta não pode ser MEI. Sim. Então, eu abro uma empresa optante pelo Simples Nacional, eu preciso ter o acompanhamento também de um contador. Né? Nesse caso, obrigatório, não dá para você tentar dar um jeitinho e Você emitir as ainda guias. acha, é aquilo lá, você ainda acha coisas na internet que te confundem sobre a obrigatoriedade de se fazer escrituração contábil, mas entenda, a contabilidade, ela é uma ferramenta de gestão. As pessoas, os empresários, né? E eu posso falar empresários, MEI são empresários. Eu tenho um CNPJ, eu sou empresário. Os empresários, eles precisam enxergar que o contador é um parceiro que tem que andar lado a lado com ele ali, se ele tem a intenção de crescer, de fazer o negócio dele expandir. Porque contabilidade, aquela contabilidade... Não é seu inimigo, pelo amor de Deus, o contador não é seu inimigo. O contador não é despachante de guia. O contador não está ali só para mandar a guia para você pagar o imposto, né? E não é só por isso que você paga ele, porque tem gente que paga o contador, acha que paga uma fortuna só para ele emitir a guia para ele pagar, e não é. Não é, né? A contabilidade, ela gera ferramentas de gestão, né? Ela vai gerar para você um balancete, um demonstrativo de fluxo de caixa, um DRE, né? Que é o seu demonstrativo de resultado. Ai, essa linguagem é estranha. É estranha, mas assim, se você se acostumar com ela desde o comecinho, ela só vai te ajudar. E aí eu acho importante eu fazer um alerta para os alunos do curso Finanças para Terapeutas, porque eu ensino relatório de fluxo de caixa, eu ensino relatório de resultado, que é o DRE, que a Márcia falou agora. Exatamente. Só que esses relatórios que eu ensino no curso, eles não substituem o que a contabilidade faz. Por um simples motivo. Os que eu ensino são relatórios gerenciais e eles são com base no seu movimento de caixa, no dinheiro que entrou e saiu, e não no movimento de competência. Movimento de competência é a data ali da emissão da nota, de tudo que você comprou e tudo que você vendeu. Então, isso tem conceitos diferentes. Também não adianta você que é aluno do curso querer pegar os relatórios lá que você emitiu com base no que eu te ensinei e comparar com o relatório que seu contador está te dando. Não vai bater. E não é que as informações estão erradas, nem as do relatório gerencial e nem as do contador. São informações com objetivos diferentes. Exatamente. E que precisam andar lado a lado. Sim, sem dúvida. Uma não exclui a outra. Né? Só para ficar claro, porque senão pode ser que tenha aluno que vá brigar com o contador na segunda-feira, porque o relatório que ele fez com base no curso está diferente do que o contador mandou. Mas assim mesmo. É diferente mesmo, assim. Mas é uma ferramenta, é aquilo. O sonho de todo contador é ter um cliente que faça o seu fluxo, né, como esse que a Érica ensina no curso, assim. Eu estou formando os clientes ideais para as contabilidades, entendeu? Exatamente. São os nossos clientes especiais, quando a gente pega ele, que ele tem esse controle, né? E isso é aquilo. É usar esses relatórios, né? Usar a contabilidade em benefício do seu negócio. Não enxergue
como um dedo duro da Receita Federal. Não é essa a intenção. Hoje a contabilidade ela é muito mais consultiva do que despachante. Aquela contabilidade despachante, ela ficou lá para trás, né? O contador hoje é um parceiro mesmo do empresário, assim. E um parceiro ativo, né? Que tem que estar sempre presente ali orientando. Exatamente. Não é seu inimigo, não é o dedo duro, não é o emissor de guia, gente, por favor. Isso. Né? Tirem essa imagem ruim da minha pessoa. E olha, para os alunos do curso, eu já estou barganhando, né? Como vocês vão ser clientes especiais, eu já estou negociando aí uma parceria para que vocês também tenham um valor especial, tá bom? Então, para os alunos do curso, em breve tem notícias. Mas vamos lá. Chega de dar spoiler. Então, o primeiro passo é procurar o contador e entender, né? Explicar para ele quais são as atividades que a pessoa pretende desenvolver para que ele consiga te orientar em qual é o melhor código de atividade que você vai se incluir, né? Que é o que a gente chama de KNAI, é o nome técnico, mas é o código da atividade. Se você vai ter que fazer cadastro na prefeitura, no município, no estado, se não vai, enfim, é o contador que vai dar todas essas informações, correto? Exatamente. E a partir daí, da visita da conversa com o contador, qual é o segundo passo, digamos assim? Essa decisão de se manter, né, de não usar o contador só para a abertura da empresa. Né? É você realmente dar continuidade na parceria para que o seu negócio cresça de forma regular. Porque, assim, a gente fala, não é somente também hoje pagar impostos, eu tenho outras obrigações acessórias. Aí entra a contabilidade de conformidade que a gente fala, né? Que é ter segurança, querendo ou não, às vezes, é o que eu falei, às vezes eu pego o MEI, que tem, assim, pendências de valores, pendências de declarações não entregues. Declarações não entregues geram multa, né? Então, são outras pendências. E assim vai. Então, você precisa atender às conformidades. Se você não tem conhecimento para isso, você precisa procurar uma ajuda profissional, né? Mas não só para atender esse lado, o importante é isso, é enxergar isso, não é só para atender a conformidade, é para que o seu negócio possa crescer regular, né? Sustentavelmente, né? Que ele sobreviva, que ele saia da estatística das empresas que fecham com menos de 5 anos, né? E é aquilo lá, você tem um CNPJ, você está regular, né? Você tem a oportunidade de obter crédito para crescer, você tem a oportunidade de prestar serviços para locais maiores, né? Para clientes maiores, onde né, obrigatória a emissão de nota fiscal. Então, você tem um leque maior de oportunidades quando você é formalmente, né, registrado, quando você existe formalmente. E também para fazer compras, né, com fornecedores. Se você tem um CNPJ regular, você consegue negociar valores especiais, condições de pagamento especiais, muda a relação. Embora você continue, a princípio, só você sendo o seu negócio, quando você se apresenta de maneira regular, do ponto de vista legal da coisa, do que o governo exige, a conversa muda, porque você está falando de empresa para empresa e não de cliente para fornecedor. Isso te dá um poder de negociação maior também para comprar todos os insumos que você precisa para realizar os atendimentos, os florais, os cremes, enfim, seja lá o que for que você use de material e de produto para apoiar o seu atendimento.
se você está formalizado, você consegue uma negociação muito melhor, independente de só você ser seu negócio. A conversa já muda. Porque tem muita gente, Márcia, que acha que não preciso legalizar, porque só eu fazendo os meus atendimentos, é só eu com o meu negócio. Eu nem tenho um negócio, é uma loucura isso aí que ela está falando. Mas não é. Você que precisa começar a enxergar, abrir a sua mente, os seus olhos para enxergar as possibilidades que assumir que tem um negócio vão favorecer na sua vida. Não é só deveres. Tem um monte de direitos, tem benefícios que vêm junto com a formalização e que a pessoa, a princípio, não consegue enxergar, né? Exatamente. Aí a gente pode fazer um comparativo que as pessoas, mesmo que não tenham contato muito próximo de empresa, mas vamos pegar no nosso dia a dia a diferença que é você ser um trabalhador informal e ser um trabalhador CLT. Tem aquela parte chata que você está lá no CLT, quando você é CLT, você pega seu olerite para ver seu salário e tudo que é descontado, a contribuição para a Previdência, o imposto de renda, né? Contribuição sindical para alguns casos, aí você fala, nossa, comeram todo o meu salário. Mas ali na frente, quando você fica doente, precisa se afastar, aquele desconto lá da Previdência vai garantir o seu auxílio, né? Enquanto período você estiver possibilitado. E quando a gente fala de um profissional autônomo, você tem que pensar exatamente nisso. Eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu contribuo, eu pago os meus impostos e eu tenho benefícios por isso. Não é só pagar, não é só a parte ruim. Né? E eu acho que é importante reforçar isso até agora em função da pandemia, né? Você se contamina e precisa ficar 20 dias sem trabalhar porque você está se sentindo efetivamente mal e não consegue, se você for informal, você vai ficar 30 dias sem receber. Exatamente. E quando a gente fala entre trabalho autônomo e ter um CNPJ, uma empresa constituída, você também tem que pensar nesse lado. Não é só a contribuição dos impostos, tem os benefícios de estar formal. Né? Você deu vários exemplos. Na negociação com fornecedor, né, com prazos, com banco, né, é tudo mais, até mesmo agora na pandemia, né, quem estava precisando aí de crédito durante o período de pandemia, conseguiu o Pronamp, né, mas foi qualquer um que conseguiu o Pronamp? Não. Só quem estava lá bonitinho declarando, né, o seu faturamento, porque o crédito foi liberado conforme o faturamento declarado. Uhum. E foi um benefício, era uma taxa muito diferenciada. Pois é, então assim, comece a abrir a sua mente para enxergar os benefícios da legalização. E não só as dificuldades e os custos envolvidos no processo, né? Exatamente. Ô Márcia, e quanto tempo hoje em dia está demorando para a pessoa conseguir constituir o CNPJ como ME, pelo Simples Nacional? Olha, em torno de 15 dias. Nossa, tá bem rápido. Não, constituir o CNPJ é o que eu falei, assim, ele é rápido. O que hoje a gente está enfrentando dificuldade e não consegue nem passar prazo são as outras inscrições, né? Inscrição municipal, inscrição estadual, porque depois que você constitui o CNPJ é que você vai apresentar esse CNPJ para os outros órgãos. E essa tratativa hoje ela está ainda prejudicada pela pandemia. Há expectativa de que isso melhore, né? Por exemplo, os órgãos estaduais receberam a informação de que é para retornar no presencial, né? Assim como as escolas, então os postos fiscais,
os pontos de atendimento, então, assim, eles voltaram para o presencial, mas essa ainda não é, a prefeitura ainda não está seguindo essa orientação, então, assim, muitas coisas você não consegue no mesmo prazo que a gente conseguia antes da pandemia. Mas acho que isso é muito com a prefeitura, varia de prefeitura para prefeitura, né? A Márcia está em São Paulo, eu estou em Santo André. Não, acho que tem um mês e pouco eu precisei atualizar o meu endereço na prefeitura. E eu consegui, assim, liguei num dia, no outro dia tinha horário de agendamento, eu cheguei lá, estava vazio, me atendeu no horário. Foi bem Então vou rapidinho. começar só a atender o pessoal de Santo André, porque eu estou tentando agendamento aqui em São Paulo e não consigo. Então, acho que esses prazos também podem variar de prefeitura para prefeitura, né? Exatamente. Aí é o outro prazo se eu precisar fazer inscrição estadual. A inscrição estadual depende da minha atividade, o que eu vou comercializar ou industrializar. Então, assim, os prazos também acabam ficando comprometidos e não são prazos fixos, né? Dependem da atividade, da localidade, de tudo isso. Enquanto a pessoa não tiver o cadastro nos órgãos que ela precisa, né? Receita Federal, Estado e Prefeitura, ela não consegue, ela não está formalizada, ela não consegue emitir a nota. Não, porque, por exemplo, o Simples Nacional, ele só pode fazer a opção pelo Simples Nacional após a inscrição no último órgão. Tá. Então, assim, se eu tenho que me inscrever, se eu tenho obrigatoriedade de ter inscrição na prefeitura e no estado, normalmente a inscrição na prefeitura é a que sai por último. Então, a opção do Simples é após a minha inscrição da prefeitura. Aí a constituição da empresa é a data do CNPJ. Então, assim, às vezes existe esse delay aí, às vezes a gente vai falar com o cliente, fala, olha, a gente já precisa entregar a declaração, mesmo que você não tenha movimento, porque o seu CNPJ já está ativo há mais de um mês, mesmo que você não tenha emitido nota. E aí, assim, enquanto não está ativo, ele não está emitindo nota, ele não tem um pagamento de imposto para fazer, certo? Exatamente. Porque senão a pessoa pode pensar assim, tá, meu CNPJ não está ativo, mas eu não estou com os cadastros formalizados, já vou começar pagando imposto? Não, né? Porque nesse caso, o imposto é um percentual do faturamento, e faturamento você só tem quando você emite nota. Então, só para deixar esse conceito claro, você não vai ter que pagar impostos para o governo enquanto você não tiver todos os cadastros. Assim como você não paga no mês que você não movimentar, porque às vezes acontece. Muita gente ficou sem faturar, principalmente no começo da pandemia. Então, se eu não faturei, eu não tenho imposto para pagar. Que é diferente da taxa do MEI, que você tem o pagamento fixo mensal, independente de você emitir ou não nota fiscal. Certo? Exatamente. Tá. E quanto custa? Isso é uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas estão querendo saber a resposta. Quanto custa para abrir uma empresa no Simples Nacional? Olha, dependendo da atividade e da complexidade das inscrições, hoje ela está em torno de R$800 a R$1.200 o honorário de abertura, né, de uma empresa do Simples Nacional. Esse valor já inclui as taxas de abertura? Porque uma empresa no Simples tem algumas taxas de abertura para pagar, não tem? Normalmente as taxas, elas tem taxas, sim. As taxas é aquilo lá, dependendo da complexidade da atividade de abertura, a gente negocia taxas à parte ou embutido já no pacote, né? Mas, assim, a taxa também varia de acordo com a atividade, com a registro, essas coisas. Tá. Segundo ou terceiro passo, né? A gente já falou tanta coisa.
Acho que estamos no terceiro passo. Vai, vamos supor que ela já definiu a área, falou com o contador, está com o CNPJ dela aberto, ativo, com todos os registros concluídos. O que ela precisa fazer a partir de então? Procurar orientação para poder dar continuidade ali na atividade dela, saber quando que ela deve emitir nota, como ela faz essa nota, para quem que ela deve passar essas informações. Essa interferência aqui, Érico? Não, essa interferência é um ser de quase 2 metros que está dividindo a sala comigo. É meu marido, gente. Então, eu também estou dividindo a sala ali com uma pessoa que saiu do quarto, aí eu falei, será que sou eu que estou dando interferência? Não, ele estava aqui pegando as coisas dele assim, ó, em câmera lenta e olhando para mim, sabe assim, ó. Então tá bom. Mas assim, depois que a sua empresa está constituída, e se você tem um bom profissional contábil te acompanhando, pedir a orientação e seguir o que for orientado por ele. Tá. Geralmente o contador que você escolhe para abrir a empresa para você, para constituir seu CNPJ, geralmente é o contador que vai te acompanhar mensalmente, certo? Não são ser figuras separadas. Sim. Normalmente sim, dificilmente há uma mudança, assim. Dificilmente a gente constitui lá no escritório uma empresa e não fecha um contrato de prestação de serviços. Se você já procurou aquela empresa para fazer a abertura, você já confiou nela para fazer isso, a probabilidade dela continuar prestando serviço mensal é muito grande. Certo. Então, você já encontrou um contador parceiro de confiança e ele vai, né, você acredita que ele vai te dar toda a consultoria, toda a orientação necessária para que você continue a sua formalização de maneira saudável e correta mês a mês, certo? Exatamente. Quanto custa, em média, o valor do honorário, Márcia? Porque esse é outro valor que a pessoa vai precisar incluir aí nas despesas mensais dela, né? Isso depende muito do faturamento e do volume de notas que ela vai ter. Entendeu? Hoje, eu vou te falar um exemplo. Hoje, a gente atende alguns MEIs, que é o que eu te falei, para fazer esse acompanhamento, né? O MEI, normalmente, assim, a gente faz a estruturação contábil e apresenta relatório anual, né? Para fechamento anual. Hoje, a gente cobra um valor de R$150 para fazer a estruturação contábil de um mês. 150 por mês, certo? Por mês, isso. A do Simples Nacional, um volume ali de faturamento em torno de 20, 30 mil, a gente está cobrando meio salário mínimo. Mas aí eu tenho aquele salário mínimo, que eu não tenho ideia. 1.100, então dá em torno de R$550. Tá. Mas isso é o que eu estou falando, para um faturamento de 20, 30 mil. Às vezes eu tenho um Simples Nacional que está faturando como MEI. Que eu acredito que seja o caso de muitos dos terapeutas aqui. Então, o honorário, ele vai, lógico que ele vai ser compatível ao faturamento dele. E aí ele vai sendo reajustado, porque é aquilo, a gente quer que a pessoa comece como MEI, como Simples Nacional pequenino, mas que ele cresça. Sim. Exatamente. E aí o honorário vai crescendo junto com o negócio, porque as obrigações que o contador tem também. Vamos todos juntos nesse processo. A gente fez um trabalho super legal com um cliente jovem. Ele é um empresário de 32 anos, né? Não é na parte mais de indústria e tal. Ele começou a trabalhar numa área que vingou, assim, enxergou ali um nicho de atendimento e deu super certo.
E a gente conhece ele há 5 anos. Eu tive uma reunião com ele há poucos dias e ele falou assim para mim, Marta, se você me mostrar no fluxo, e assim, a gente começou prestando serviço de contabilidade, ele gostou da gente, chamou a gente para dar uma consultoria financeira, ele gostou da nossa consultoria e agora ele quer fechar com a gente o BPO financeiro. É que a gente faça o financeiro dele. E isso foi escalando, né? Ele começou com a gente pequenininho, só com a contabilidade. E quando eu fiz a reunião para ele do BPO, ele falou assim, ó, antes de você me passar o preço, eu quero que você me fale quanto que é, até quanto eu posso, você me conhece. Qual é a sua participação no meu resultado? Se você falar para mim que a sua participação é X, que eu tenho que te pagar 50 mil por mês, mas que o meu resultado é Y, né, que esses 50 mil compensa aquele resultado, eu pago. Então, ele é um cliente muito bom de se trabalhar e que a gente fica muito feliz de ver o crescimento dele, porque ele é jovem, ele está crescendo muito. A gente está falando de uma empresa que faturava 20 mil mensal há 4 anos e hoje está faturando quase 3 milhões. Mensal. E a gente acompanhou esse crescimento. 20 mil ainda é muito? É um exemplo que eu estou dando. O cara, né, é do ramo da indústria. Então, mas pense nisso. É possível. Mesmo, né? E prestando serviços, eu tenho a possibilidade, eu posso enxergar, eu posso sonhar com o meu crescimento. Não, e uma coisa legal que você falou agora, que é um ponto também que eu, no meu ponto de vista, impede o terapeuta de crescer com o seu negócio. E eu vou usar o seu exemplo para reforçar isso para os meus seguidores, aqui para a minha audiência, é o seguinte. O que vocês entregaram para esse cliente específico, e eu acredito que não é uma coisa que vocês entregam só para eles, é o valor do trabalho de vocês. Vocês foram mostrando o valor do que vocês entregam. E não só o café com leite. E o terapeuta, ele tem muita dificuldade, isso é no geral, de reconhecer o valor do seu atendimento. Mas assim, é absurda a dificuldade. E aí quando ele não consegue enxergar, e eu não estou falando que ele não entrega valor, ele não reconhece o valor que ele entrega. E quando ele faz isso, de não conseguir reconhecer o valor no trabalho dele, ele não consegue cobrar o justo. E muitas vezes ele cobra menos do que ele deveria. Às vezes até paga para trabalhar. E aí não consegue ganhar dinheiro de verdade com as técnicas. Veja, percebe no exemplo da Márcia, lógico que resguardadas as devidas proporções, mas como é incrível quando você entrega valor para o seu cliente e você tem a consciência que você está entregando valor, ele vai reconhecer o seu valor. Ele vai reconhecer, e não só em forma de gratidão, de indicar o seu trabalho para outras pessoas, mas também de te pagar com boa vontade, de falar, você cobra 200, mas o seu atendimento, eu pago 500, se for o caso. Porque eu tenho certeza que a Márcia reconhece e valoriza o valor que ela entrega no trabalho dela para os clientes. Esse exemplo que ela deu, o cliente reconheceu esse valor e falou, e aí, quer pagar 50 pau? Eu quer cobrar, eu pago. Resguardada, mais uma vez, as devidas proporções, se você, terapeuta, aprender a fazer isso, é a mesma coisa. Veja, você entrega valor, reconhece valor, e aí vamos começar a crescer aqui no campo das possibilidades. Você atende super bem um executivo de uma grande empresa. E ele está encantado com o seu atendimento. Ele faz uma ponte
para que você atenda os clientes dele. Então, ele te apresenta para o RH da empresa que ele é o gestor, que ele é o proprietário. Numa dessas, você fecha está formalizado, você está ali regularizado, consegue fechar um contrato de maneira adequada com essa empresa e vai atender todos os funcionários. Fecha um contrato por pagamento mensal. Olha a possibilidade que se abre com a formalização, se você agregar a isso o reconhecimento do seu valor como terapeuta, o valor de transformação e de cura que a sua técnica leva para os outros. Então, assim, infinitas são as possibilidades, e não é porque você é pequeno hoje, só você é o responsável pelo seu atendimento, e você está começando e não fatura nem os 6.750 lá, que está dentro da faixa do MEI, hoje, que isso vai te impedir de crescer. A gente não sabe quem é o próximo paciente que pode vir, a gente nunca sabe qual é o trabalho dele, qual a rede de relacionamento desse cliente, e você entregando valor, ele pode te apresentar essa rede de relacionamento. Se você está preparado... Minha vizinha, minha vizinha. É uma pena. É um pitbull que eu tenho. Me dá só uma... Hã? A minha tá lá, que é assim, mas a minha pitbull não é pitbull, né? A minha é. Ela só acha que ela é, né? Então, se você junta esse valor que você entrega com uma formalização adequada, a hora que você tem a possibilidade, né, que o universo coloca as pessoas que você precisa na sua frente para você crescer, você pode no mês estar faturando 3, 4 mil e no outro mês passar a faturar 20. Então, não negligencie a sua faturação, porque numa dessas, isso pode ser um benefício de você deixar um contrato com a grande empresa que reconhece o valor do seu atendimento e sabe quais são os benefícios que você vai levar para os funcionários que está fazendo. Então, assim, começa a abrir sua cultura de uma paixão benefícios da formalização. Não pegue a burocracia. Isso vai fazer parte da nossa vida para sempre, gente. Nós nascemos brasileiros, moramos aqui. Burocracia faz parte do processo. Vai fazer sempre. Então, não tem jeito. Em algum momento você vai falar da burocracia. Então, use ela a seu favor. Né? Não contra você. Não olha a burocracia e nem o contra seu inimigo. É verdade. Para novos aprendizados, isso é de extremíssima importância. Mas tem mais algum ponto que é importante a gente destacar? Não, Érica, eu acho que a gente hoje abordou vários pontos importantes, né? Eu acho que o mais importante foi a gente esclarecer lá sobre a atividade, né? Que tipo de empresa você pode abrir. Depois eu vou deixar passar para você o conselho lá regulador, né, que a gente comentou hoje. De repente pode ter coisas legais lá dentro que eles oferecem para a categoria de vocês, né? Deixo também meu contato, que você precisar. O link que a Márcia comentou do órgão regulador vai me passar, né? Já que nós temos o nosso Conselho Nacional de Terapeutas Holísticos, ela vai passar aqui. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Também vou colocar na descrição do vídeo os contatos da Márcia. Se você quiser já deixar o número do escritório, o site de vocês, enfim, fique à vontade. Agora é a hora do jabá. Tá bom. Pode deixar, eu vou te passar. E aí, o que aparecer também de dúvida, quiser me passar, a gente está aí para ajudar. Tá. Em breve,
para os alunos do Finanças para Terapeutas, tanto a turma 1 como a turma 2, vai ter uma aula que a Márcia vai dar explicando passo a passo, bem bonitinho. Então, os alunos vão ter uma aula bem detalhada. Estou achando que vai ser maior do que eu esperava, hein, Márcia? Tem assunto, hein? Tem assunto, mas o objetivo é ser uma aula bem completa, que esclareça todas as dúvidas de uma maneira correta para que o aluno consiga crescer de maneira sustentável. Isso, gratidão. Então, assim, fazer uma live sobre esse assunto numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Uma outra pessoa acho que não toparia. Então, gratidão por estar aí com disponibilidade. Em breve, novidades. Eu que agradeço a oportunidade. Também, viu? Oi? Amanhã vai estar no YouTube. Não dá tempo de subir, mas com a live no YouTube eu divulgo o link para você. Tá bom, então. Gente, obrigada pela oportunidade, Érica. Espero ter contribuído. E até uma próxima. Gratidão e até mais, gente. Fiquem com Deus. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.